الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو من الله تعالى ونسأله أن نلقاه بها، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم اهدنا واهد بنا إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Vamos dar continuidade à nossa aula ou palestra sobre Asma'ullahi al-Husna. Na última palestra falamos de quantos nomes? Quantos? Última, não estou a falar no total. A última, 4 nomes. Quais eram? Al-Bari'u, Al-Barru, Al-Basitu, Al-Batinu, Al-Basir, depois Al-Basit. Então dissemos que os nomes de Allah começam com a letra B ou Ba. Quantos são? 4? 5. São 5 nomes. Só que na semana passada falamos de 4 porque um já havíamos antecipado na antepassada, não é isso? Exatamente. Bem, eu queria anotar uma coisa muito importante. Quando falamos dos nomes de Allah subhanahu wa ta'ala, nós temos aqui 2 objetivos principais. Não devemos esquecer isso aí. Quando falamos dos nomes de Allah, atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, temos 2 objetivos principais. O primeiro objetivo está no Coran, o outro está no Hadith. No Coran, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. A Allah pertencem os mais belos atributos. Então, ao invocar Allah subhanahu wa ta'ala, usem esses nomes. Então, nós estamos a estudar para usar esses nomes, esses atributos nas nossas súplicas, nas nossas invocações. E adiantamos que é uma das condições de nós termos uma resposta imediata. Allah subhanahu wa ta'ala muitas vezes demora de responder os nossos duás porque nós pedimos a Ele e não mencionamos o nome que se enquadra naquele pedido. Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo, que é o maior, está no Hadith, onde o Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: Man ahsaha dakhala al-jannah. Allah subhanahu wa ta'ala tem 99 nomes ou atributos, 100 menos 1, não é isso? 100 menos 1. Esse menos 1 é o nome próprio dele, não está incluso nos atributos, está? A palavra Allah não está inclusa nos atributos. E o objetivo, por que é que nós devemos conhecer esses nomes? No Hadith, o objetivo é Man ahsah, aquele que memorizar e pôr em prática, ou seja, invocar Allah com esses nomes, dakhala al-jannah, terá acesso ao paraíso. Esse é o objetivo maior. Nós usamos esses nomes para ter acesso ao paraíso. Então, na base destes 2 objetivos, nós temos que sempre ter em conta que não basta memorizar o nome e usar na súplica. Essas 2 coisas não bastam. É necessário fazer o quê? Conhecer o enquadramento de cada nome naquilo que você pede. Está? Por isso nós, quando apresentamos aqui o nome, acrescentamos o significado e damos um pequeno exemplo de onde você vai aplicar esse nome. Não estamos a fazer isso em vão. É uma maneira de fazer compreender que temos 3 trabalhos aqui. Identificar o nome, conhecer, usar esse nome e, ao usar, saber aplicar, ou seja, enquadrar, saber encaixar nas suas súplicas.
Eu vou dar um pequeno exemplo de alguma coisa que eu não disse na aula passada, digamos, passada ou antepassada, mas passada, quando estamos a falar de Al-Bari'u. Al-Bari'u dissemos que é criador. Em que sentido? No sentido de diversificar as espécies e os gêneros. Portanto, Allah, quando faz existir as criaturas, ou quando cria as coisas, Ele diversifica em espécie e em gêneros. A pergunta que eu faço é, onde é que você vai usar esse nome? Onde é que você vai usar esse nome Al-Bari? Se Ele é criador, no sentido de diversificação das espécies e dos gêneros. Eu vou dar um pequeno exemplo muito importante, muito importante. O resto eu consigo. Quando eu dou exemplo, não estou a limitar. Não quer dizer que a aplicação é restrita. Estou a dizer que é uma maneira de abrir o caminho. O resto você vai usar a sua cabeça. Que este nome, então, além dali, posso usar aqui. Al-Bari, sendo ele o criador, no sentido de diversificar as criaturas e os gêneros, vamos buscar aquelas pessoas que já são casadas, seja homem ou mulher, são casados, mas a mulher sempre dá rapazes. Cada vez que ela está grávida, dá luz a um rapaz. Então está cheio de rapazes lá em casa, não tem nenhuma menina. Ou o contrário, a mulher só dá meninas e não dá rapaz. É o lugar certo para você pedir a Allah usando este nome. Allahumma ya Bari. Oh Allah, Tu que és o Criador, que diversifica os gêneros das espécies, então me dê uma menina ou mais duas, assim como me deste 3 rapazes. Diversifique. Estamos juntos, já chamam? Diversifique. Peça a Allah, em vez de ir no curandeiro que para o caminho, que na área no banaro vai. Em vez de cometer shirk, usa lá o nome de Allah que tem a ver com aquela tua dificuldade, aquela sua preocupação. É assim que se usam esses nomes. E é importante a gente dar esses exemplos para dar uma chova àquele que, esse nome eu vou fazer o quê? Tá bem, além desse, não tem outra maneira de usar o nome? Posso dar um outro exemplo. Agora não é problema de ter filhos ou filhas. O problema é que você tem criação lá em casa. Você cria cabritos ou sei lá, mas sempre que traz cabritos morrem, mas com patos tudo está a andar bem. Na criação de patos a coisa está online, não é isso? Mas quando é cabrito morrem logo ou aparecem ladrões, alguma coisa. Peça a Allah, oh Allah, ya Bari, diversificador do gênero e da espécie. Faça com que a outra espécie também tenha acesso aqui. Não é só criar patos. Parece brincadeira isso, mas é onde se usa esse nome. Eu vou pedir a Allah só para criar patos. Tá bem, então para que está a criar galinha? Esse é um exemplo. O resto, cada um vai patinar e embalar-se sozinho. Então, todos os nomes que nós formos a estudar aqui, temos que ter em conta essas 3 particularidades. A primeira, queremos identificar o nome. Onde é que está? Está no Alcorão ou está na Sunna? Se tivermos aí nos 2 lados, alhamdulillah, já temos certeza que vamos usar um nome sahih. Está? Depois, tentar buscar a aplicação. Onde é que vou enquadrar este nome? Aí, sua cabeça. A minha preocupação é X. E os nomes já conheço todos, com o significado. Então vou pegar este nome e colocar. O terceiro passo é fazer memorizar. Deveria ser o segundo. Tudo bem, hoje vamos começar a nossa palestra com um único nome que começa com Ta. O único nome de Allah que começa com Ta. Alif, Ba, Ta. E o Ta aqui é representado por T em português, em latim. T. T de tio. E esse nome é At-Tawwab. At-Tawwab. Atenção, os que escrevem já estão acostumados sempre a L traço. Aqui não tem L. É A-T traço T A-W-W A com acento B. Foi rápido? Eu não fui rápido, lento é você na escrita. Não faça confusão. Você que é lento na escrita. Aí talvez teve problemas de ditado lá na escola. A-T traço T-A-W-W A com circunflexo
B. Quando eu digo B, pode pôr U no fim. At-Tawwab ou At-Tawwabu. Este nome vem mencionado no Alcorão, assim como na Sunna. Temos muitos duás do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde ele menciona este nome. Mas vamos começar pelo Alcorão. Uma das primeiras passagens é logo na Surat Al-Baqarah, onde Allah subhanahu wa ta'ala fala do nosso pai Adam, lá no Jannah, antes de vir para a terra. A passagem diz o seguinte: فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Está aí o nome. Já identificamos no Alcorão. Tem outras passagens. Aquele dua: رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Está aí. Então, quanto ao lugar, já identificamos que o nome está no Corão. Vamos agora no significado, o sentido. O que significa At-Tawwab? Não vamos fazer uma confusão entre Tawwab e outro nome que vamos encontrar lá à frente, que é Ghafur. Tawwab não é perdoador. Tawwab é aquele que aceita o arrependimento do seu servo. Aceitar é uma coisa e perdoar é outra coisa. At-Tawwab é aquele que aceita o arrependimento do seu servo. A prova está aí nesse versículo que nós recitamos. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ. Quando o nosso pai Adam desobedeceu a Allah e foi repreendido, foi censurado por Allah, e ele mostrou aquela humildade, aceitou a culpa, reconheceu o erro. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ. O Adam recebeu do seu Senhor kalimat, algumas palavras que lhe ensinavam a se arrepender sinceramente. Quando ele falou estas palavras, quais são as palavras? Alguém se lembra? Estão lá também. رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Essas palavras não estavam na cabeça de Adam. O Adam não tinha como dizer isto. Apenas mostrou o quê? O interesse em se arrepender. Ele reconheceu a culpa. E porque Adam não sabia nada senão aquilo que Allah lhe ensina, Allah enviou-lhe estas palavras. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ. يعني كلمات هنا são estas. رَبَّنَا ظَلَمْنَا. Oh Allah, nós fomos injustos para conosco mesmos, se não tiveres misericórdia de nós. فَإِنْ لَمْ تَرْحَمْنَا. É assim? لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. فَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا. Não é isso? Se não nos perdoares e se não tiveres misericórdia de nós, seremos dos perdidos. Estas palavras vieram de Allah. Vieram de Allah para o Adam falar como a prova prática de que ele se arrependeu. Em seguida, o que é que o versículo diz? Fataba alai. E Allah aceitou o seu arrependimento. Allah aceitou o seu arrependimento. Por quê? Porque ele, innahu huwa tawwabu, ele é aquele que aceita o arrependimento. É uma única palavra. Os que mais sabem dizem que a palavra tawwabu, numa tradução única, diz-se remissório. Quem é remissório? Aquele que antes de perdoar aceita o perdão, o arrependimento, queria dizer. Aceitou o arrependimento. Porque uma coisa é ser perdoada, outra coisa é ser aceito o seu arrependimento. Allah pode aceitar o seu arrependimento e lhe dar lição. Como, por exemplo, nós fazemos com uma criança que brinca mal, fez uma coisa que dá para dar um pontapé, mas a gente puxa só a orelha. Então, isto aqui não é dizer, se me perdoa, porque está-me a puxar? Não, perdoar é uma coisa e lição é outra coisa. Aqui o Adam foi perdoado, mesmo assim mandaram-lhe embora do Jannah. Percebeu? Porque já está perdoado, fica aí. Allah perdoou, mas mandou ele embora. O perdão é uma coisa, a lição que você deve tomar daquilo que você fez é outra coisa. Então, numa única palavra, At-Tawwab é
o remissório. E falando um pouco sobre este nome, nós precisamos de alguns detalhes. Esses detalhes têm a ver mais ou menos com esta palavra, a origem desta palavra, Tawwab, que vem de Taba e Atubu, que vem do próprio arrependimento. Quando nós falamos de Allah aceitar o arrependimento como sendo remissório, nós precisamos de buscar um hadith que vai nos esclarecer esta maneira de aceitar, receber o arrependimento. A Nabi sallallahu alaihi wa sallam, numa passagem, diz assim, é um hadith que sempre falamos aqui de vez em quando. Ele diz, Inna Allah, até falamos disso quando vimos o nome Al-Basit. Um hadith pode servir para 3, 4, 5 assuntos. Quando viemos a falar de Al-Basit, apresentamos aqui um hadith onde o Nabi alayhi salatu wassalam diz, Inna Allah yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musi'u an-nahar. Allah subhanahu wa ta'ala estende a sua mão durante a noite para receber o arrependimento daqueles que cometeram a maldade de dia. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'ul layl. E ele estende a sua mão durante o dia para receber o arrependimento daqueles que cometeram a maldade durante a noite. Ou seja, na nossa linguagem normal, Allah está 24 sobre 24 com a mão estendida para receber o arrependimento. O mesmo nome de que estamos a falar agora. Não há tempo exato para você se arrepender. Não há idade própria para dizer que agora já dá para me arrepender, não. Simplesmente porque nós temos uma surpresa que não dá nos encontrar desatentos. Você não pode retardar o arrependimento porque tem aí um bicho que vem a nós atrás. Parece que a expressão não é boa, bicho, né? Mas eu estou a falar bicho porque na nossa linguagem bicho é uma coisa grande que dá medo. E a palavra bicho significa o quê? Morte. A morte pode vir a qualquer momento. Não depende da idade ou as circunstâncias, o estado está saudável, doente, ela pode... Então, daí que a qualquer momento nós somos pedidos a nos arrependermos para Allah subhanahu wa ta'ala. Este é um ponto. Outro ponto é que Allah subhanahu wa ta'ala, com as mesmas mãos estendidas, ele não apenas recebe o arrependimento, mas também distribui o sustento. Ele estendeu as suas mãos e ele gasta para os seus servos, dá como ele quer. A pessoa queria apanhar a boleia de At-Tawwab. Esse é o único nome de Allah que começa com Tá. Na ordem alfabética, depois de Tá, qual é a letra que aparece? Tá. Não temos nenhum nome de Allah que começa com Tá. Tá? Não temos nenhum nome de Allah que começa com Tá. Esse é um fator que também ajuda a pessoa a manter a sua memória firme. Só saber que Tá não tem nome de Allah. Depois de Tá, o que é que aparece? Jim. Jim. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون